Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, me chamo Ana Carla Ribeiro de Oliveira, sou estudante do curso de graduação em Pedagogia da Universidade Regional do Cariri. E hoje irei apresentar a comunicação intitulada Africanidades e Afrodescendências, base conceitual empírica para a compreensão da história sociológica brasileira, da autoria de Ana Carla Ribeiro de Oliveira, da professora doutora Mirielle Macedo da Silva e do professor doutor Henrique Cunha Júnior. Bom, o nosso estudo ele reflete em relação à necessidade de tensionarmos e de cada vez mais abrirmos espaços para estudos e temas relacionados à problemática da cultura, da diversidade cultural e da participação dos diferentes grupos étnicos na formação social do nosso país. As discussões e propostas que rodeiam o nosso sistema educacional, elas têm sua raiz no pensamento eurocêntrico, pois é ainda o referencial teórico que é utilizado pelos nossos intelectuais, pesquisadores da área da educação. Segundo o professor Henrique Cunha Júnior, que é um dos nossos autores principais, o europeu ele é compulsório no Brasil. E o aparecimento desses temas relacionados à diversidade cultural, especialmente em relação às culturas afrodescendentes, é imprescindível para que nós mudemos os rumos da educação e nós possamos então evidenciar os verdadeiros protagonistas da história do Brasil. Nesse sentido, de modo a elencar a importância dos africanos e afrodescendentes para a formação do nosso acervo histórico-cultural, definimos como objetivo desta pesquisa analisar as africanidades e afrodescendências como base conceitual empírica para a compreensão da história sociológica brasileira. Assim, esse estudo segue uma abordagem qualitativa sobre a qual utilizamos o método da afrodescendência, que é uma teoria pensada para as populações negras. É uma teoria que busca justamente compreender, perceber a complexidade da cultura negra e, assim, trazê-la à tona, evidenciar as suas participações e o seu protagonismo em relação à construção dos conhecimentos. Ou seja, é um método que busca valorizar, né, o empírico, a relação do empírico com a produção de conhecimentos africanos. Além disso, realizamos uma revisão de literatura, uma revisão bibliográfica a partir de intelectualidades negras, como Cunha Júnior, 2010-2001, Nunes, 2010, Oliveira, 2016 e Silva, 2025. Nesse caso, falamos numa mudança de paradigma que busca trazer à tona os interesses e as contribuições de africanos e afrodescendentes para a formação do nosso patrimônio nacional. É comum que nos espaços formativos da educação básica e do ensino superior ainda se passe uma imagem do português como um sujeito, como colonizador desse território. Mas, em verdade, a produção colonial ela só aconteceu devido às técnicas e tecnologias trazidas pela mão de obra africana do seu continente. Ou seja, as tecnologias aqui empregadas, segundo Cunha Júnior, representaram a materialização dos saberes milenares produzidos em África e que contribuíram para a formação dos nossos espaços de convivência e de produção de saberes. Então, nós temos ofícios e também nós temos técnicas que foram desenvolvidas graças a esses saberes da mão de obra africana escravizada. Foram saberes usurpados, roubados pelos europeus brancos, para que pudessem satisfazer aos interesses da coroa. Nesse sentido, o escravismo criminoso deu certo, mas devido a essa bagagem de conhecimentos pertencentes aos africanos,
que foram transplantadas para cá, através das migrações forçadas. Então, compreendemos os africanos e afrodescendentes como os colonizadores desse território, ou seja, como fator da civilização, segundo Manuel Querino. A partir disso, de modo a inferiorizar essas produções, as técnicas e tecnologias, houve a separação dos saberes nas dimensões formal e informal. E aquilo que era feito e pensado pelo povo negro acabou sendo suplantado, inferiorizado em relação às produções dos brancos. Isso acarretou em ideias e práticas preconceituosas e racistas em relação aos feitos dessas populações. Mesmo com o fim do escravismo criminoso e com a abolição da escravatura em 1888, continuou a sistemática de desqualificação social, segundo Cunha Júnior, ou seja, o racismo à brasileira, que cada vez mais limita o acesso das populações negras, das populações afrodescendentes, o acesso a bens e, por exemplo, a ascender socialmente. O mito da democracia racial tenta velar essa situação, essa realidade desigual entre negros e brancos, afirmando que todos têm igualdade de oportunidades. Mas, na verdade, o que existe é uma desigualdade, uma contraposição em relação a negros e brancos. A nossa história oficial tenta apaziguar esse processo e muitas vezes renegar essa situação. A imagem que tem do negro é ainda aquele que foi fator da produção, do escravizado, que não detinha de conhecimentos que pudessem fazer com que ele se comparasse às populações brancas. Deste modo, é necessário cada vez mais que ocorram análises pautadas na valorização e no reconhecimento da cultura e da história afrodescendente e africana, de modo a romper com essas ideologias racistas, misóginas, que ainda insistem em visibilizar as potencialidades e os feitos das populações negras. E aí, com isso, com base nessas análises, o intelectual negro Henrique Cunha Júnior propõe que partamos do referencial de etnia, para que nós possamos perceber essa diversidade cultural, aprender a sua complexidade e as suas manifestações potenciais, as suas produções culturais, no sentido de valorizá-las e de trazer aos holofotes, que muito lhe foram negados durante muitos anos. Nesse sentido, as africanidades e afrodescendências possuem uma dependência com o conceito de etnia, e elas vislumbram especialmente provocar reflexões em relação à etnia afrodescendente. Nesse sentido, nós temos a explicação desses conceitos. De um lado, nós temos a afrodescendência, que representa uma etnia de etnias de origem africana, que se relacionam em relação às suas histórias, às suas produções, aos valores civilizatórios, e de outro lado, as africanidades, que são os elementos culturais. Consiste na reelaboração da cultura de matriz africana, que é pensada pelo povo afrodescendente. Nesse caso, nós temos ainda os sinais vivos da cultura africana no esboço da cultura afrodescendente. É importante atentar para esses conceitos, uma vez que, por exemplo, as africanidades, elas representam um esboço do novo, mas partindo desses saberes que foram constituídos milenarmente no continente africano. Então, a existência dessas reelaborações não invisibiliza as práticas culturais do continente africano, mas, pelo contrário, representa esse enlace do povo brasileiro com o povo africano. Nesse sentido, é possível, através desses conceitos, perceber tanto as desigualdades econômicas, educacionais entre grupos étnicos distintos, como também perceber a importância da trajetória histórica e cultural desses povos étnicos, que alguns intelectuais nacionais desconhecem ou mesmo tentam renegar esta realidade.
Falar de africanidades é falar da diversidade na unidade. É uma forma de dizer que no Brasil existem sinais vivos da presença afrodescendente e africana. E que através dessas africanidades é possível explorar a diversidade cultural africana em diferentes traços e em diferentes manifestações. A partir dessas concepções e dessas reflexões, consideramos como necessário revisitar as concepções constituídas sobre os sujeitos históricos e suas produções a partir da lógica eurocêntrica. Ou seja, a ideia é que nós olhemos para a história sociológica do Brasil a partir de referenciais não eurocêntricos e da leitura de intelectualidades negras, como as próprias concepções constituídas pelo intelectual Henrique Cunha Júnior. O Brasil ele é um país de diversidade cultural. É um território marcado pela coexistência de diversas culturas, de uma diversidade cultural muito forte. Nesse sentido, necessitamos de uma educação que nos aproxime cada vez mais desses povos, das suas produções, dos seus contextos de convivência e de produção de saberes. Ou seja, perceber os afrodescendentes e africanos como protagonistas deste território chamado Brasil, e nesse sentido, abre espaço para perspectivas sobre atitudes de contemplação do pensamento negro e suas relações com contexto histórico brasileiro. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.